Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um bate-papo semanal, onde nós vamos falar sobre uma questão muito interessante. Tio Spook tá com os dedos pretos, que eu tava arrumando um tambor budista. Eu adoro fuçar as coisas. Hoje nós vamos falar sobre devemos questionar tudo. Isso é um ponto muito curioso. Desde que o mundo é mundo, sempre houve um questionamento em algumas etapas da história do mundo. Por quê? Para aqueles que estudaram história, sabem muito bem que o questionamento sempre foi muito cerceado pela igreja. A Igreja Apostólica Romana sempre foi um elemento muito de podar a ciência, já que nós tivemos muitas etapas ao longo da história. Nós tivemos uma etapa, obviamente, da fé, que perdurou muito tempo ao longo da história, onde Deus ditava as regras na Europa. Tudo era, obviamente, a criação de um Deus. E o que não era a criação de um Deus seria, então, o próprio diabo, o próprio demônio. Então, todos aqueles povos feudais e todos os outros povos ao redor, se não fossem tementes a Deus, seriam então cultuadores de um diabo, de algo ruim e maléfico e que estariam então fadados à espada da Igreja Apostólica Romana. E assim foi ao longo da Europa, pela Idade Média, pela Inquisição e tudo mais. Nós tivemos uma idade da ciência, a lógica, a razão, o iluminismo, onde as pessoas falavam, isso é uma idiotice tremenda, a igreja é uma idiotice, o diabo é uma idiotice. Vamos estudar a ciência, e nós tivemos um grande período de filósofos, de pessoas que foram atrás de respostas. Inclusive, quem impediu o avanço da medicina foi a própria Igreja Apostólica Romana, a qual não poderiam abrir os corpos, pois violar um corpo humano para estudar realmente uma anatomia seria então ir contra Deus. E a igreja se colocou contra então o avanço da ciência. E os corpos eram abertos de uma maneira sem a igreja saber. Isso também perfaz sobre a história de Jack, o Estripador, o qual matava e desenhava então os corpos, a parte interna dos corpos das prostitutas para poder estudar a anatomia. Pelo menos é o que diz os filmes que remetem então à história de quem seria Jack Estripador. E isso sempre houve uma disputa entre devo ou não questionar. Devo questionar se a Terra realmente é oval, elíptica, plana? Devo questionar se existe a linha do horizonte ou não. Devo questionar se existe vida em Marte, vida em Vênus, vida em Plutão, ou se realmente tem alguém de olho no seu Uranus. Esta sempre será a grande pergunta. Em 1990 foi instituída então a época do pensamento, do cérebro humano, onde a ciência, principalmente a neurociência, começou a desvendar os mistérios, ou pelo menos uma ponta de um iceberg, do que seria o cérebro humano. O que seria o lóbulo frontal, parietal, occipital, o que estaria então envolto as manifestações dos efeitos anômalos de uma religião sobre o cérebro humano, o que estaria por detrás de um pensamento das emoções. Em 1990 foi a era então do pensamento e hoje ainda nós temos reflexo disso, vendo pessoas que estão criticando as religiões e deturpando, destruindo a crença alheia. E aí muitas pessoas chegam para mim e falam, devemos questionar tudo. Aí eu pergunto, você já questionou o seu Deus? Não, devemos questionar o Deus do outro. Nós vivemos em uma terra chamada hipócrita. Nós temos uma hipocrisia na internet. O YouTube é 99% hipócrita. Isso eu vejo em todos os canais em que essa plataforma me encomenda. Chega lá e diz, olha, nós temos um vídeo interessante para você. Quando vai ver, o cara é um hipócrita. E isso me surpreende. As falácias, as mentiras, as enganações em que a maioria dos youtubers fazem com que vocês caiam. Vocês são gado de manobra, massa de manobra fácil de ser explorada, uma vez que vocês não questionam, aceitam tudo aquilo que está por detrás do discurso desses influenciadores. Vejo gente ainda divulgando cassino online, Blaze, fazendo questão que você jogue, canal de informação divulgando Blaze.
Eu fico pensando, né, que informação que esse canalha tem para passar, uma vez que ele passa, então, um canal de vícios para as pessoas. É mais fácil divulgar cocaína e heroína na plataforma, pois é a mesma coisa. Vícios emocionais e vícios mentais. Jogatina acaba com famílias, mas nós temos ainda hipócritas que querem o dinheiro e ainda divulgam isso e arrastam multidões com seus discursos proselitistas dentro do que eles acham, mesmo eles tendo uma idade medíocre para poder fazer juízo de valores. Veja, eu nasci em 1975, eu tenho 48 anos de idade. Eu tenho uma vasta experiência dentro de todas as áreas que eu trafeguei, dentro da economia, dentro de administração de empresas. Eu vi muita coisa acontecer ao longo do mundo, então eu sei o que está certo e o que está errado dentro de uma análise quantitativa e qualitativa. Quando as pessoas falam, vamos questionar as religiões, eu sempre falo, e o que você quer questionar? Geralmente a pessoa não sabe. Veja, 85% da população brasileira é católico/cristão, tá? Então nós temos 50% que é católico, que pertence à Igreja Apostólica Romana aqui no Brasil, o que é factível, né? Já que a terra Brasilis foi colonizada por europeus que trouxeram então os seus padres para cá. Nós temos 38% então que são neopentecostais, são os evangélicos, que acreditam em Cristo, mas não concedem o Papa a sua teocracia, pois, caso vocês não saibam, e a grande maioria não sabe, só 2 governos são teocratas. Você sabe o que é uma teocracia? Provavelmente não. Teocracia seria a representação de Deus na Terra, ou seja, ele é a representação como os antigos eram, ou seja, nós tínhamos os imperadores. Os imperadores eram colocados como a representação de um Deus na Terra, pela sua magnitude, pela sua exuberância, pelo seu poder e pela possibilidade de mandar matar qualquer pessoa que diga o contrário. O Papa é teocrata, o Vaticano é teocrata. Então ele acredita que o Papa é a representação de Deus na Terra. E o Islã também. O restante, não. Quando vocês, então, querem questionar uma coisa, vocês não sabiam nem isso para poder questionar a religião do próximo. Sua própria crença, vocês não sabem o que ela é. Quando vocês, então, partem do princípio de, putz, vamos questionar tudo, vocês já questionaram a sua própria crença? Eu não vi ninguém levantando bandeiras contra pastores homofóbicos, misóginos, racistas, ou mesmo quando aquela igreja batista de Lagoinha colocou como o orador, o seu pastor, um assassino que utilizou-se de uma tesoura para matar Daniele Pérez. Eu não vi ninguém falando absolutamente nada, nenhum canal ou canalhas ligados a essa religião falando sobre esta figura e tentando desmoralizar a igreja. É muito engraçado como igreja não ataca igreja. Como a igreja ortodoxa não ataca aqueles da presbiteriana, da batista e de outras, também não ataca tanto quanto deveria, não é mesmo, os neopentecostais. Existe um comum acordo silencioso entre eles. Pastor não ataca pastor. Curioso, não é? Mas aceita, então, os crimes que a gente vê tanto na internet. E vocês nunca questionaram. Antes de apontar o dedo para a crença alheia, saiba que existem 3 apontados para vocês. Por isso que eu falo, as pessoas querem questionar tudo, mas a sua religião é intocável. Mas a sua religião ninguém encosta. Eu percorri durante 45 anos da minha vida uma grande pergunta. O que é Deus? O que seria Deus? Eu levei 45 anos da minha vida para entender quem é Deus. Eu me perguntava e questionava todos os dias. Aonde está essa criatura que todos chamam de Deus? E eu só entendi realmente quem é esta criatura metafísica lendo. Coisa que a molecada hoje nem sabe mais o que fazer. Então, como a gente pode tentar modificar a mentalidade de um indivíduo que escreve VCTB e tem hoje um novo dialeto coloquial que é o manês, né? Aí, mano, tá ligado? Pode crer, a gente vai pichar mesmo, tá ligado, mano? Nós vai invadir, pichar, tá ligado? Porque, mano, imagina lá o cara, mano, não tem nem a possibilidade de ir pra lá, mano. Então ele picha pra deixar, tá ligado? A registrada dele, mano, tá ligado? Fica muito difícil tentar dialogar com pessoas que falam desta maneira.
mas esses indivíduos querem questionar tudo. Muito bem, durante muito tempo eu trouxe a vocês uma literatura sobre onde está esse Deus. Quando eu falo para vocês, que tal ler? Eu gosto muito desse livro, O Diabo Revelado. O Diabo Revelado me abriu portas dentro dos questionamentos a respeito de o que é o diabo bíblico. É um livro excepcional para vocês questionarem a sua própria crença. Ou vocês verem aquele rapaz no púlpito com a Bíblia na mão e gritando e batendo e xingando e falando que homofobia é crime, que realmente todos têm que morrer, se comete esse crime tem que ir para o inferno, que isso daí não sei o que lá. E eu não vi ninguém levantando a mão perguntando, mas pastor, olhando aqui direitinho sobre o dito diabo, o demônio, eu queria questioná-lo sobre algumas passagens bíblicas. Onde está aqui? Ninguém. Mas o discurso de ódio permanece. Eu também não vi ninguém lendo e estudando sobre como se dão as primeiras crenças, como se surge, como se pré-estabelece um Deus. E aí entra então Mircea Eliade. Livros excepcionais sobre a história das crenças, escrito por um acadêmico. Para aqueles que gostam de acadêmicos e dormem de conchinha com os livros acadêmicos. Ai, livro acadêmico, como eu te amo. Não é? É que tem gente que adora livros acadêmicos assim. Eu não vi ninguém questionando sobre as crenças dentro de um aspecto de conhecimento para a humanidade. Quando a gente lê um livro de 2000 anos atrás, com a história de dois povos, a gente tem que se perguntar, porra, mas por que tem dois povos na constituição de um livro? Não é estranho? A gente tem que buscar entender o porquê que tem o povo hebreu a ver com o cristianismo, com os povos pagãos. O que tem a ver toda aquela passagem do Êxodo, Moisés, Abraão, com pensamentos de Cristo? Aonde tem essa comunhão de conhecimento? Será que Cristo realmente ele vislumbrava tantos lucros quanto a igreja, por exemplo, vislumbra? Será que Cristo era tão capitalista, um ANCAP, um anarcocapitalista? Será que Cristo andava de jatinho, de corvette? Será que Cristo pegava um avião para ir pregar e cagar regra em podcast? Ninguém extrai o que realmente tem de ruim e bom da Bíblia. Porque eu não vejo Cristo falando para apedrejar homossexuais. Eu não vejo Cristo atacando mulheres. Ao contrário, Cristo admirava e também admirava sua própria mãe, a qual sofreu vendo-o crucificado. Mas aí a gente vê um cara lá, Fernando Liberal, atacando a Virgem Maria, a própria mãe de Cristo. Coitado, as pessoas não poupam nem as mães. E ninguém questiona. Mas questionar o judaísmo, questionar o islamismo, questionar o budismo, questionar o espiritismo, o falso cristão quer. Mas questionar a sua própria igreja e questionar aquele que está no púlpito, lá em cima, ninguém abre a boca. Nós, por exemplo, temos livros excepcionais. Eu adoro esse livro, A Origem de Deus. Foi um dos livros que abriu muito a minha cabeça sobre quem foi o Deus bíblico. E vamos considerar, caso vocês realmente falem, não, mas ele não é acadêmico. Se você olhar as referências bibliográficas, existem Gerd Tyson, Rudolf Bultmann, existem outros grandes escritores aqui que são acadêmicos. Ou seja, ele bebe da água da academia para poder escrever o seu livro. Ele tem 12 páginas de livros de referência acadêmica, o que muitos outros que escreveram livros não têm nenhuma referência bibliográfica. A Origem de Deus. Vocês leram A Origem de Deus? Não. Um que eu acho excepcional e que recomendo muito, A Religião dos Primeiros Cristãos. Aqui vocês vão entender realmente quem foi o Deus, quem é a representação do Deus na Terra, o porquê que surge a representação do dito Deus na Terra, o que podia e o que não podia fazer em Jerusalém, quando nasce Cristo, quando realmente acontecem as primeiras manifestações do poder de Cristo, quem eram os ditos demônios e diabos bíblicos. Aqui existe tudo isso, e é acadêmico, e uma grande referência dentro da Universidade da Alemanha. Ele é doutor em teologia na Universidade da Alemanha, com mais de 20 livros escritos.
Mas para que eu vou questionar 85% da população brasileira que passam por uma lobotomia dentro das igrejas, onde o próprio Cristo diz que Deus não está nas igrejas, Deus não está nos templos, Deus está dentro daqueles que assim o querem. Vocês percebem que quando eu escuto temos que questionar tudo, a própria crença de vocês demonstra uma fragilidade tremenda que vocês não conseguem nem sair da inércia de tanta coisa que tem para movimentar a poeira. Vocês precisam aprender a tirar a poeira do seu próprio tapete antes de querer criticar o seu vizinho. Mas, considerando que a própria cristandade não bateu na porta da grande maioria das pessoas, assim eles o fazem. Eu sinto muito pelas pessoas que querem questionar a religião alheia, mas dentro da sua própria crença não conseguem entender a própria hipocrisia pregada e distribuída de maneira gratuita na internet, a qual fazem vocês virarem homofóbicos, racistas e misóginos contra as próprias mulheres, as quais merecem um grande respeito. Afinal, Cristo não existiria se fosse Maria. Mas a igreja predetermina que as mulheres têm que ser inferiores ao homem. Por isso que eu falo, quando as pessoas querem questionar tudo, primeiro olhem para vocês, olhem para a crença de vocês. Mesmo o Espiritismo. O Espiritismo, quando eu falo, por exemplo, que Allan Kardec teve 2 livros psicografados por espíritos e que colocaram então os negros como uma raça inferior porque a pele deles era manchada e por representar então manchas escuras, ou seja, a própria cor negra, significava que a alma deles era escura. E isso foi tema até do Conjuro, onde um grupo de advogados ali tentou derrubar então as obras espíritas, solicitando juridicamente a retirada desses títulos do Brasil. E a resposta do próprio juiz foi: então eu tiro a Bíblia também, porque a Bíblia também é homofóbica, racista e misógina. Basta vocês lerem. Essa matéria está na internet. E não me mandem, não fiquem, me manda essa matéria. Aprendam a procurar. Da mesma maneira que eu fiz. Da mesma maneira que eu entrei no Tribunal de Connecticut e eu achei todos os processos judiciais, então, que Ed e Lorraine Warren respondiam criminalmente. E saiu até no New York Post. Aprender inglês tem uma grande facilidade no mundo, não é mesmo? Eu recomendo que vocês, então, comecem a limpar a sujeira do tapete de vocês e entender a crença de vocês antes de jogar pedra na crença do vizinho, pois nós estamos na iminência de uma nova Idade Média. Isso é o problema. Nós estamos na iminência de uma nova cruzada que vai se erguer e vai combater, então, tudo aquilo que não acredita em Deus ou no Deus cristão. Os próprios políticos que hoje são, então, religiosos falam isso. Os discursos de Nicolas Ferreira, que acho que é um deputado, um vereador, sei lá o que ele é, ele fala claramente, dizendo que quem não acredita no Deus cristão acredita no diabo. Então quer dizer que o judaísmo, que não acredita no Deus cristão, é do diabo. O Islã, que não acredita no Deus cristão, é do diabo. O budismo, que não acredita em nada, é do quê? Não é? O próprio Jair Messias Bolsonaro teve esse discurso. Infelizmente, ele falou em alto bom tom que só tem um Deus. Deus é cristão. Por quê? Porque ele precisava se eleger e 85% da população é católico / cristã. Então fica fácil, não é mesmo? Eu sou a minoria daqui do Brasil. Eu sou budista. O budismo é menos de 1% da população brasileira. Então, é um preconceito contra a minha crença e a minha pessoa. Mas as pessoas que são ignorantes querem questionar o budismo. Curioso, elas não sabem nem quem foi Siddhartha Gautama. Outro dia teve um podcast de um grupo de amigos meus, pessoas inteligentíssimas, onde eu fui convidado, então, uma figurinha muito batizada aí da internet. Os caras perguntam, mas e o que você acha do budismo? Não é? O que é budismo? O Siddhartha Gautama. Quem que foi Siddhartha Gautama? Engraçado, não é mesmo? Conhecimento não é algo que engrandece a vossa pessoa. Por que não sabia nem quem era o próprio Siddhartha Gautama?
A ignorância é algo espetacular. Infelizmente, a ignorância leva à morte, a ignorância leva à violência, a ignorância leva à raiva, a ignorância leva à vaidade, à luxúria e a outros pecados que ali transitam em diversas outras crenças. A ignorância é o ápice da humanidade hoje em dia e a internet colabora com a sua própria ignorância. Lembre-se, persistir na ignorância é burrice. Então eu acredito que nós estamos em terra de burros. E é isso que eu falo. Quando a gente estuda ciências da religião e quando a gente estuda, então, docência e ensino religioso, hoje eu tenho pós-graduação em docência e ensino religioso e logo eu vou fazer a minha pós em ciências da religião, nós temos que entender que cada religião tem um fator histórico, político, econômico e social. E nós temos que respeitar a criação de cada religião como um fator de pesquisa, de aprendizado. Veja, muitas sociedades foram destituídas e destruídas completamente pela ignorância. O senhor Nabucodonosor, que era realmente destruiu completamente povos da Suméria, assírios, babilônios, persas e acabou com grande parte da cultura mundial, pois ali estava o berço de muita coisa interessante para aprendermos. As escritas, como a sociedade era predeterminada, como realmente eles criavam o seu meio para existir. E isso, infelizmente, o cristão quer fazer com as outras religiões. Leia-se os discursos dos políticos, leia-se os discursos dos padres, infelizmente, dos nossos queridíssimos evangélicos, quando sobem no púlpito, para, então, pregar aquilo que eles mais gostam. A raiva, a ignorância, a possibilidade de uma guerra santa. E é isso que as religiões não querem. Não querem. Então, o que eu falo para vocês é, antes de escutarem o seu influenciador predileto, aquele jujubinha, aquele cara gostoso que todo mundo bate palma, e que é ovacionado na internet, busquem estudar, busquem compreender o valor das crenças, busquem entender que tudo teve uma época. Se basear num livro de 2000 anos atrás é acreditar em Nárnia, é acreditar em Senhor dos Anéis, é acreditar que realmente nós temos a possibilidade, então, de voltarmos a uma época da Idade Média, uma época da escuridão, uma época das sombras, onde a igreja, então, predeterminava o que eles queriam. Curiosamente, hoje eles têm até um canal de televisão fazendo isso. É o que eu falo, a gente tem que entender todos os fatores, buscando uma teologia liberal e não fundamentalista, para nos basearmos em um conhecimento e entender que tudo teve um momento certo, uma hora certa para surgir. Certas religiões são dinâmicas. O budismo, por exemplo, ele foi se adaptando dentro de diversas épocas. O budismo ele vai criando possibilidades e observando o comportamento do ser humano e agregando valores para poder ajudá-lo, agregando práticas para poder melhorar o indivíduo cada vez mais. Não é racista, não é homofóbico, não é misógino. Ele não está nem um pouco preocupado com os fatores externos de quem você é, mas com os fatores internos daquilo que você realmente pode vir a ser. Coisa que, infelizmente, a igreja não está preocupada. A igreja está preocupada pelo seu dízimo, por angariar inscritos para os seus canaizinhos de pastores, de padres e dos políticos de estimação que percorrem então a bancada evangélica e conseguir com isso movimentar intenções políticas, sociais e econômicas. É somente isso. As entrelinhas existem, basta vocês aprenderem a enxergar. Ao invés de apedrejar um casal de homossexuais na rua, entender a respeitar o indivíduo, a pessoa, que aposto que Cristo faria, não é mesmo? Cristo não estava preocupado com o que era, mas com o que realmente estava internamente. Ele ajudou prostitutas, ajudava cobradores, pois cobradores de impostos também eram ali seus vítimas, daqueles que não tinham recursos, ou as viúvas que ficavam longe dos seus maridos, pois historicamente existiam períodos onde as mulheres tinham que conceber filhos e outros não. Por isso que as mulheres eram chamadas de viúvas, porque elas não poderiam então copular com seus maridos da maneira como nós copulamos hoje em qualquer momento. Existiam períodos para ter filhos, e isso a teologia liberal explica usando a história. Por favor, aprendam a ler,
aprendam a entender primeiro a sua própria crença, ao invés de querer questionar a crença do próximo ou questionar tudo. Questionar tudo, para mim, é muito vago e advém de uma ignorância tremenda. Acho que as pessoas deviam buscar, primeiro, ler, estudar, aprender, antes de sair por aí apedrejando o próximo. Tá bom? Então, reflitam. Reflitam sobre, realmente, o que é a essência de Cristo. E Cristo, será que ele era homofóbico, misógino, racista, xenófobo? Provavelmente não. Provavelmente não. Tá bom? Então é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo e vocês podem fazer a doação por meio de qualquer uma dessas plataformas que lhes convém. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.